Justiça gratuita. Você já deve ter ouvido falar esse termo alguma vez. Mas o que é justiça gratuita? Quem que pode ter justiça gratuita? Como que você faz para ter? Eu vou responder tudo isso para vocês hoje nesse vídeo. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e vou falar com vocês sobre justiça gratuita. Primeiro, de forma bem simples, o que é justiça gratuita? Nada mais é que um direito que a pessoa que não tem capital suficiente, recursos financeiros suficientes de poder ter acesso à justiça. E ter acesso à justiça eu quero dizer o quê? Entrar com um processo judicial. No âmbito trabalhista, isso geralmente é concedido ao trabalhador que entra, por alguns motivos que eu vou falar em breve para vocês. Mas justiça gratuita nada mais é que o quê? Você não tem que pagar custas judiciais ou sucumbência, que é dinheiro para o advogado da outra parte caso você perca. Existem alguns critérios que alguns juízes adotam geralmente para dar justiça gratuita ou não. O primeiro critério é o quê? A renda atual da pessoa. Quando a pessoa vai entrar com um processo contra um ex-empregador ou empregador atual, ela vai juntar lá os olerites e ou a carteira de trabalho dela atualizada. Se a carteira de trabalho atualizada estiver em branco, não tiver mais nenhum emprego ativo, ela ganha R$0, obviamente, e por isso vai ter justiça gratuita. Ah, mas espera aí, eu estou trabalhando. Ou você está trabalhando, mas quanto que você está ganhando? Dizem, a maioria dos julgados, nesse critério objetivo, se você ganha mais que 40% do teto do INSS, isso quer dizer o que, teto? Teto é a maior aposentadoria ou maior pensão que alguém pode ter pelo INSS. Se você ganha mais 40%, que vai dar aproximadamente R$2.100 hoje, de acordo com o salário mínimo que sobe, reajusta o teto também, se você ganha mais que isso, o juiz pode usar isso como motivo para não te dar justiça gratuita. Outro requisito é o quê? É um daqueles documentos que você assina quando você vai no seu advogado, que é o contrato de honorários, aí a procuração, que é o documento mais importante, que ele pode entrar com ação, você dando permissão para ele, e o terceiro é um que você deve ter assinado ou vai assinar e pode passar batido, mas ele é indispensável para você ter a justiça gratuita. Chama-se declaração de hipossuficiência, ou mais chulamente conhecido como declaração de pobreza, já vi escrito também. Esse termo diz o quê? Que você, fulano, não tem dinheiro suficiente para arcar com eventuais custas, que se você for condenado na ação, que você, aliás, entrou e perdeu, e você está devendo custas e está devendo também para o advogado da outra parte, você vai ter que pagar. Mas com essa declaração, você está falando que você não tem dinheiro para isso e pedindo a isenção para o juiz. Já vi casos que o juiz, por não ver que tem no processo essa declaração, não dá justiça gratuita. Então, muito cuidado com isso. Mas sucumbência, o que é sucumbência? Sucumbência é um termo jurídico que é basicamente assim. Você entra com uma ação, um processo, pedindo lá R$100.000. Aí suponha que você perde totalmente esse processo, Você não ganhou aquilo que você está pedindo, os R$100.000 no caso. O juiz, ele fixa um valor entre 5, 10, 15%, que a gente observa na Justiça do Trabalho, sobre o valor que você pediu e não ganhou. Aí, por exemplo, você não ganhou a ação de 100 mil, você deixou de ganhar 100 mil. Mas você vai ter que pagar para outra parte, por exemplo, o juiz vai fixar, que nem eu falei, 5, 10 ou 15, 10% para o advogado da outra parte. 10% de 100 mil é R$10.000. Então, esse é um dos riscos que tem de se litigar, de entrar com um processo que não seja verdadeiro, para justamente coibir isso, para evitar que a Justiça do Trabalho se abarrote com processos que não sejam verdade. Então, isso é sucumbência. Então, a justiça gratuita serve para isso, para evitar o pagamento de eventual sucumbência, e também para evitar o pagamento de eventuais custas do processo, que é geralmente 2% sobre o valor da ação. Outro detalhe importante, por exemplo, suponha que você ganha R$10.000 e está isso na tua carteira de trabalho. Qualquer valor acima do teto que eu mencionei. Você tem a chance do quê? De comprovar que esses R$10.000 que você tira estão comprometidos com gastos de casa, por exemplo. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar coisas indispensáveis para o seu dia a dia, para a sua família, para sustentar eles, comida, deslocamento, escola dos filhos, etc. Isso também, se você comprovar que esses gastos são indispensáveis, você mesmo ganhando um valor alto, você ainda pode ter justiça gratuita. Principal parte, o que pode ser mais danoso para o empregado quando entra com uma ação e se ele perder essa ação, é a questão dos honorários de sucumbência que eu expliquei, que é nada mais que um percentual do valor que você perde
que você vai ter que desembolsar e pagar para o advogado da outra parte. Outra coisa também é o que? Custas. Mas o que são custas? Custas judiciais, que ao final do processo a pessoa que perde tem que pagar também as custas. Se você ganha o processo lá de 100 mil reais, você não vai ter que pagar custas. Ah, você perdeu esse processo de 100 mil reais e você foi condenado em custas e a sucumbência. Custas são geralmente 2% do valor da ação, do valor que você pediu no processo. 2% daqueles 100 mil que nós estamos falando dá 2 mil reais. Então até agora, se você perdeu uma ação de 100 mil, o juiz deu 10% para o outro advogado e 2% de custas judiciais você vai ter que pagar, 12% total, vai dar aí uma conta de 12 mil reais até agora que você vai ter que desembolsar se não tiver justiça gratuita. Outra coisa muito importante, especialmente na justiça do trabalho, que a justiça gratuita ajuda, é a questão de honorários periciais. O que são honorários periciais? Primeiro, quem que é o perito, né? Perito é aquela pessoa que geralmente é um engenheiro, um médico ou um contador, é um profissional da área que é de confiança do juízo e foi lá e viu na própria empresa ou no seu trabalho que você fazia, se você tem direito, por exemplo, à insalubridade, se você trabalhava numa câmara fria, por exemplo, ou se você trabalhava com motosserra, algo cortante que coloque sua vida em risco, periculosidade, no caso, gasolina, explosivos, o perito técnico vai lá e ele ganha dinheiro por isso, né? Afinal, é a profissão dele. O juiz indicou ele aceitou o encargo, foi lá, fez a perícia, entregou o trabalho, acabou a parte dele. Alguém tem que pagar esse perito. A parte que perde, né? A perícia tem que pagar o perito. Ah, mas espera aí, como assim perder a perícia? Simples. Você pediu insalubridade e o laudo saiu que você não tem direito à insalubridade. Mas você ganhou o processo de outras coisas que tem lá. Dano moral, rescisão, horas extras, etc. Você sucumbiu, que chama, na perícia. Quem tem que pagar o perito é você, a não ser que você tenha justiça gratuita. Se você tem justiça gratuita, quem paga isso, numa perícia que você perde, é o Estado, a União, o governo. Vai ter que pagar diretamente para esse engenheiro ou médico que fez a perícia no seu caso. Última coisa que tem isenção, que é extremamente importante na justiça do trabalho, é o tal do depósito recursal. Uma palavra um pouco complicada para quem não é da área, obviamente, mas o depósito recursal é o quê? A parte que perde tem que depositar um valor em juízo para poder recorrer, para poder subir para os desembargadores lá do trabalho. Caso a parte não paga, o recurso não vai para frente, ele não sobe. Mas quando é recurso da parte trabalhadora e ela tem justiça gratuita, ela está isenta disso também, né? Ela não tem que depositar nada em juízo, ela não tem que garantir o juízo para poder recorrer e reformar aquela sentença que não foi favorável para ela. Mas, por exemplo, se não tem aquela declaração de hipossuficiência assinada e o juiz não viu nada disso aí, ele deixou passar, e o seu advogado também deixou passar, você vai ter que depositar em recurso para você poder recorrer, que você não vai ter justiça gratuita. E recentemente, digo em 2017, teve aquela reforma trabalhista que mudaram algumas coisas na teoria, felizmente. Na teoria, por quê? Porque o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, deixou de seguir algumas coisas da reforma e está acabando que vai indo para o STF, Supremo Tribunal Federal, resolver essas questões, essas pequenas dúvidas. Porque tinha um artigo na reforma que dizia que a parte tinha que provar, não é só ela declarar, falar eu não tenho dinheiro, ela tinha que provar, de alguma forma, com documentos, testemunhas, etc., como ela quer, que ela não tem dinheiro para custas, para sucumbência e para perícia caso ela perca. Hoje, como é que é isso? O TST fala que não, basta a pessoa assinar a declaração e o que pode acontecer? A outra parte que tem que provar que a pessoa tem dinheiro para pagar custas, sucumbência e honorários. Então, hoje, esse é o entendimento. Existe no STF hoje também um tema que vai ser julgado que está falando sobre isso. Que algumas pessoas não concordam, né? Chegou na mão do ministro Gilmar Mendes, não concordam que esse critério seja o único para conceder a justiça gratuita. A pessoa simplesmente dizer que não tem e deixar todo o trabalho para outra parte provar que a pessoa tem recurso. Então, temos que esperar para ver o que vai dar nisso. Mas hoje, esse é o entendimento adotado por 90% dos juízes Brasil afora. Agora, para encerrar aqui, que eu já expliquei em bastante detalhe aqui que é justiça gratuita, eu vou falar para vocês o que justiça gratuita não é. Justiça gratuita não é advogado grátis ou advogado de graça. O advogado, ele trabalha para receber o dinheiro dele, ele abraça a causa do trabalhador para processar o patrão, reivindicar os direitos dele,
e ele, obviamente, vai ganhar uma parte do que o trabalhador ganha no final do processo, se ele ganhar algo. Não existe advocacia de graça, ok? É o trabalho do advogado defender os direitos do empregado e dos outros advogados também que fazem área patronal defender do empregador. Então, o seu advogado, você não está isento de pagar. A justiça gratuita não cobre isso. Esse é o contrato de honorários que tem entre o seu advogado e você. Não tem nada a ver com custas judiciais, não tem nada a ver com honorários de sucumbência do outro advogado caso você perca, nada a ver com depósito recursal e nada a ver com honorários periciais. São honorários contratuais que você deve ao seu advogado no final da causa, se ele ganhar. Espero que tenham gostado desse vídeo um pouco complexo, esse tópico. Deixa aqui os seus comentários no YouTube, no TikTok, nos siga, compartilhe os Reels aí no Instagram e até a próxima.